Você sabe a AliExpress, aquela gigante do varejo eletrônico da Ásia? Então, anunciou a sua entrada no programa Remessa Conforme, que é uma iniciativa do governo brasileiro justamente para regular as vendas internacionais. Com a adesão, os consumidores poderão ter um aumento significativo nas taxas de importação. Então, para compra abaixo de $50, a tarifa será de 17%, relacionada apenas ao ICMS. No entanto, para as compras acima desse valor, o imposto chegará a incríveis 92%. A empresa afirmou que está no processo de desenvolvimento e implantação da nova plataforma e que vai comunicar aos consumidores assim que as mudanças estiverem em vigor. Vamos rodar com os nossos comentaristas. Dantas, AliExpress é mais um player a adotar essa sistemática criada pelo Ministério da Fazenda, tem uma taxação distinta dependendo do valor da aquisição. Nós lembramos a nossa audiência que, naturalmente, essas compras mais caras serão super taxadas, né? Inclusive, a nossa manchete estampa isso, quase 92% no Brasil. Agora, o que a gente pode esperar desse processo? Tem um contingente também que não irá pagar, né? Justamente por conta das compras serem mais em conta, até $50. Como é que está essa discussão em torno do incremento ou não na taxação dessas importações, Dantas? Não, o efeito prático tá claro, né? Você teve aí esse comunicado, é muito curioso, né? Porque o comunicado AliExpress é um comunicado com um tom positivo, né? Sim. Ali, bom dia, etc, uma coisa, olha, que bacana, agora estamos integrando o sistema do governo, esse novo sistema do governo, que vai aumentar a taxação dos produtos que a gente vende no Brasil em 93%. 93%. Aí é engraçado, já... O dobro, né? Já tava os militantes já dizendo o seguinte, não, olha, tá aí o desconto, pessoal brincando, né, com desconto. O governo está dando desconto de 8%, né? De 7% ali em cima dos 100%. O impacto dessa tributação absurda em cima desse comércio eletrônico especialmente nas classes mais pobres, que usavam isso para poder comprar uma roupa mais barata, e também naqueles profissionais autônomos que também atendem aí classe C e D, pessoal que tem uma loja, que comprava para revender, ganhar algum tipo de lucro e tal. Vai ser uma quebradeira, porque as pessoas vão parar de comprar, vão deixar de comprar. Esse tipo de produto mais baixo, ele atendia uma faixa muito específica do consumo brasileiro, que deveria ser a faixa de preocupação desse governo que se diz dedicado ao social, dedicado ao trabalhador, dedicado aos mais pobres. Está dedicado nada, está dedicado a arrecadar, a taxar. A gente está vendo a discussão aí toda, vimos a discussão, e ainda acontece no Senado, a discussão da reforma tributária, vimos a discussão do arcabouço, vimos a discussão aí em relação ao orçamento, vimos o buraco que o governo precisa compensar, 168 bilhões de reais, um buraco que foi criado pelo próprio governo. Eu nem respondo quando vem gente no Twitter, defensores do Lula, tentar defender o governo. O governo abriu um rombo de quase 200 bi na transição, inclusive com a ajuda do Congresso. Essa responsabilidade precisa ser dividida com a turma do Congresso, com Arthur Lira, com os líderes partidários, que toparam a empreita de olho no orçamento secreto, na divisão do butim ali, de como é que a gente vai realocar o orçamento secreto, as emendas bilionárias. E aí fizeram um racha ali, metade das emendas foram para o governo, outras metade ficou com o Congresso. E agora a gente está vendo que o próprio governo colocou no orçamento um aumento das emendas parlamentares aí, que agora não são mais secretas, mas que ainda continuam com falta de transparência. Aliás, espero que o Supremo possa colocar aí alguém para fiscalizar, de repente o TCU, alguém precisa fiscalizar a execução, a aplicação, a própria elaboração dessas emendas e o detalhamento dessas emendas, para que a gente possa, pelo menos, saber para onde vai o dinheiro. Então, assim, o governo que criou o rombo agora diz que está tentando tampar. A gente não sabe em que foi aplicado esse dinheiro todo. Por quê? Porque as medidas concretas do governo, elas não ficaram claras até agora.
A gente está vendo, inclusive, índices mostrando que nunca a quantidade de desvios ali, de problemas no Bolsa Família, em pagamentos com problema no aumentou no atual governo. Um governo que se especializou nisso. Como é que perdeu o controle? Esse dinheiro está indo para onde? Cadê o Tribunal de Contas? Mais uma vez, cadê o Tribunal de Contas da União? Cadê o procurador Lucas Furtado, tão dedicado a saber onde estão aplicando o dinheiro? O orçamento do ano que vem manda quase 40 bilhões de reais para as emendas parlamentares, né? 40 bilhões de reais. Isso não é pouco dinheiro, não. Não, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É uma hipocrisia. É um cinismo total. Taxa mesmo, vão taxar, vão quebrar muita gente, muito negócio pequeno, muita gente vai ter de ficar com a mesma roupinha o ano todo, esperar o Papai Noel aí, e vão esperar, sabe, agora vão atrás da camisa do político durante a eleição, que ele dá de graça, né, de graça. Tem que ironizar, porque assim, é um negócio que realmente não dá para entender. Não dá para entender porque não se encaixa a ação e o discurso de um governo, elas não se falam. As duas coisas são completamente opostas. Não dá para entender e os nossos espectadores, ouvintes, internautas também não entendem, viu, Dantas? Zé Maria, olha o que a Neide escreveu. $50, 17%. Legal. $51, 93% de taxação? Não é possível. O Ricardo, quando se taxa demais, o consumidor acha brechas e subterfúgios para burlar a legislação. É um risco, né, Zé? Isso tem até uma técnica, né? É chamada curva de Laffer, que hoje todos já conhecem, que é uma curva de que os governos vão aumentando o imposto, aí chega nesse ponto máximo da curva que nós estamos hoje, onde não vale a pena aumentar porque cai a arrecadação. Cai por quê? Um pouco porque as empresas quebram, um pouco porque vale a pena sonegar e um pouco porque não dá para pagar. Não paga. Então, assim, é isso que nós estamos, no máximo desta curva de Laffer. Eu não defendo invadir o Brasil com bugigangas da China. Não defendo. Mas quem tem que decidir isso é o mercado. Proteger o mercado, nós, durante toda a história, os computadores Cobra do Mota estão aí para contar essa história, né? Não adianta essa proteção, no primeiro momento é como droga, no primeiro momento é maravilhoso, no dia seguinte você está na sarjeta. Então, assim, tem que aumentar. Então, assim, proteção de mercado, no primeiro momento é bom, no segundo momento os produtos somem. Houve aqui no Brasil a abertura do mercado para a China e todos criticaram. Foi o Lula que considerou a China como mercado e isso possibilitou a entrada aqui dessas bugigangas. Mas é um mercado que tem que decidir. Quebrou calçados, quebrou o setor de têxtil, mas vale a pena porque a gente tem que competir nesse mercado internacional. Super taxar produtos aí 92%, se fosse chinês, estaria pedindo explicações. Isto é uma barreira. E lembre-se que a China é o nosso maior parceiro comercial. É para onde vai o grosso da exportação do agronegócio. Muito amigo, né, Zé? Muito amigo. Mota, já que o Zé comentou os computadores Cobra, inclusive algumas mensagens destacando aqui, para proteger o mercado, poderiam reduzir os nossos impostos, não supertaxar os estrangeiros, algo em torno de 92%. Um exagero, lhe parece, Mota? Eu adoro o nome desses programas. Deve ser um gênio do marketing que cria esses nomes. Remessa conforme. Que nome bonito, né? Quem é que não quer uma remessa conforme? Mas o nome certo é remessa com imposto. Esse é que é o nome certo. E eu queria acho que o Zé falou tudo, só lembrar aqui, a lógica da criação do imposto não tem lógica. O imposto existe porque o Estado pode impor a cobrança. É isso. Não fica procurando lógica. Por que em compras menos de $50 tem lá um mecanismo, as mais de $50 tem outro? Só para ajudar o nosso público a entender, 92% significa o seguinte, é quase o valor do que você comprou, o mesmo valor você vai pagar imposto. É isso. Então, se você comprou uma coisa que custou... Oi?
Você falou dos 50 aí, eu tenho que lembrar aqui do plano Collor, que colocaram um limite de R$50. E eu e todos aqui acreditavam que um grupo de economistas e tal tinha se reunido e definido qual seria o valor. Aí depois eu fiquei tão decepcionado que a Zélia pegou e ficou com a caneta na boca pensando, mas qual é esse valor? Pensou. Aí entrou alguém nessa, fala um número aí, 50, pronto, 50 foi o limite. Então deve ter sido do mesmo jeito essa definição, por que não 52, 53 ou R$60? Eu não tenho dúvida nenhuma, Zé. Tá certo, deixa eu só trazer mais uma parcial da enquete do dia. A pergunta que nós publicamos em jovempan.com.br é a seguinte: as mudanças nos ministérios serão suficientes para satisfazer o Centrão? Entre agora no portal da Jovem Pan News e vote. 98,19% das pessoas disseram que não. 1,81% disseram que sim. Essas mudanças serão suficientes para satisfazer o Centrão. Muito obrigado pela participação. Mais análise, mais opinião aqui em Os Pingos nos Is. O Cristiano Beraldo, para quem não sabe, está morando agora nos Estados Unidos e presumo que esteja observando isso com muita atenção, porque também tem vários e-commerces norte-americanos que vendem aqui para os consumidores brasileiros e da mesma forma a gente acaba publicizando mais os gigantes da Ásia, mas também tem vários e-commerces dos Estados Unidos que da mesma forma, né, Beraldo, serão super taxados, né? Mas tem uma diferença de perfil de produto que é vendido dos Estados Unidos para os produtos que são vendidos da China, né? A China, ela tem esse apelo com as classes D e E, porque tem coisas muito baratas, de qualidade às vezes sofrível, mas são muito baratas. Você precisa de uma camiseta, você precisa de uma roupa, você precisa de um acessório e tal. Você consegue comprar isso a partir desse site e muita gente comprando esses produtos para revender. Virou uma forma de complemento de renda. Alguém que recebe o Bolsa Família e aí tem esse tipo de atividade complementar para poder formar o orçamento de casa. E isso vai inviabilizar esse tipo de atividade. E aí esse é um exemplo, Caniato, de que me leva a crer que o Brasil precisa ser refundado, porque está tudo errado, né? Ao invés de se debater como é que a gente pode tornar a indústria nacional mais forte para atender este público, porque é um público relevante a ponto de ter uma campanha enorme de varejistas brasileiros contra essas operações chinesas, então é preciso que esses produtores brasileiros, esses revendedores brasileiros tenham competitividade. Mas não se trata disso. O que se trata é só de afastar o concorrente. E aqui a gente continua lidando com as nossas ineficiências. O Brasil não vai avançar assim. Na verdade, a gente não está criando nenhum emprego. O que a gente está fazendo é tirando renda extra de um número enorme de brasileiros e brasileiras que tinham nisso forma de fazer o seu comércio ali gerar algum tipo de resultado. Então, realmente, é uma decisão que é a cara do Brasil. O Lula, na campanha, agrediu muito a classe média, dizendo que o problema do Brasil era a classe média, dizendo que a classe média ficava ostentando ter 2 televisões, 2 carros, isso e aquilo. E aí, quando ele assume a presidência da República, eles dão all-in contra os mais pobres. Estão taxando agora e eu tenho certeza que ao longo deste mandato haverá algum tipo de taxação em cima das informações do Pix, porque eles estão dizendo que vão aumentar a base arrecadadora. E agora eles têm no Pix até a família que fica pedindo dinheiro no semáforo, que fica pedindo ajuda, vai lá com o código do Pix. Essas pessoas vão ter que pagar imposto, porque é assim que esse governo vai conseguir, ou pelo menos tentar, fechar as suas contas. Não será pela expansão da atividade econômica, não será pela melhoria da eficiência do Estado, para reduzir o peso do Estado e das contas públicas, será metendo a mão no bolso dos brasileiros. E isso é doentio, porque aí eu sou obrigado a concordar com o Mota, na verdade não com o Mota, mas com os amigos do Mota, que dizem que imposto é roubo, entendeu? Então, é impressionante. E, aliás, Mota, vou discordar de você. Você disse que não vê o governo fazer milagre.
Eu vejo o governo fazer milagre todos os dias. O milagre de fazer desaparecer dinheiro do bolso do cidadão, do contribuinte, e aparecer lá no cofre daquelas pessoas que estão ali comandando os orçamentos, porque isso não se reverte para benefício da população. E é por isso que a gente tem tanta gente em dificuldade e esta nata de amigos do poder que estão sempre nadando de braçada. Mota, você quer comentar? Não, só para explicar que isso é concentração de renda. Quando você tira o dinheiro do cidadão, você tira 17% da compra de menos de R$50 e manda esse dinheiro para Brasília ou manda esse dinheiro para o governo estadual, você está concentrando renda, você está aumentando a desigualdade entre aqueles que controlam, fazem parte do Estado e aqueles cuja existência só é justificada pelo ato de pagar imposto e a cada 2 anos ir lá dar o seu voto e aí a gente finge que está tudo bem. Então, é justamente o contrário do discurso, né, que essa turma tem de combater a desigualdade. Ninguém combate a desigualdade tirando dinheiro do seu bolso e colocando esse dinheiro no cofre do governo. Pois é, a gente vai concluir esse assunto, mas assim, Dantas, surpreende o volume de pessoas que acabam criticando algumas medidas do governo federal em relação à cobrança de impostos, e várias pessoas defendem que deveria haver um tipo de movimento para reduzir a carga tributária e não aumentar impostos de algum grupo, em especial ainda que seja um player internacional. Só dessa forma, a redução de impostos que você poderia fomentar a concorrência. Esse é um raciocínio, essa coisa de, olha, vamos criar uma proteção para a empresa nacional, esse é um raciocínio que vem, inclusive, já de muitas décadas. O próprio regime militar, ele tinha isso em mente, uma política de substituição de importações, era para tentar criar ali uma reserva de mercado para as empresas nacionais, né? Só que isso não dá certo numa economia de mercado globalizada. Infelizmente não dá certo. O que dá certo é você criar condições para que o próprio mercado possa crescer sozinho. Você estimular, não é injetando dinheiro público, ou criando proteção, aumentando o preço do produto que chega de fora. É você baixar, justamente, você desburocratizar, abertura, fechamento de empresa, o próprio comércio em si, a questão da reforma tributária, nesse caso, ainda que não seja o texto ideal, essa simplificação que ela vai promover, ela permite isso, ela ajuda isso, ajuda o empresário, né, que quer produzir, quer vender e quer pagar os seus impostos de forma simples. Então, isso é um ponto positivo. Só que é preciso fazer mais, é preciso sim reduzir a carga tributária sobre a produção, sobre a indústria especialmente, sobre os serviços, que hoje são 70% da arrecadação, né, do próprio PIB brasileiro. E como você faz isso e ainda sustenta uma máquina gigante? Essa conta que não fecha, porque você só consegue fazer isso, reduzir a carga tributária, quando você reduz o tamanho do Estado. Por isso que não é possível uma sociedade próspera com um Estado gigante. Não é possível. O que está acontecendo na China, por exemplo? A gente está falando de cenário internacional, de inflação, a economia está na pauta. A China, ela está sofrendo uma retração, a bolha de produção de comércio internacional, de produção, a bolha imobiliária, ela explodiu. E está muito claro, o mercado internacional já entendeu que não é cíclico, que é uma coisa... É uma tendência que vai impactar, inclusive, as nossas exportações para a China, que é hoje o nosso principal parceiro comercial. Então, tudo isso vai gerar um cenário de retração econômica no Brasil nesse segundo semestre. A gente vai começar a sentir a partir de outubro. É esse cenário desafiador que o governo enfrenta e, por isso, ele precisa olhar esse cenário e pensar de que maneira eu consigo liberar as energias produtivas do Brasil para poder passar por isso, enfrentar isso. Mas
eu entendo que há um raciocínio diferente, que é o seguinte: não, nós vamos usar o recurso público para sustentar aqueles setores que precisarem de ajuda. Isso foi feito na pandemia, que foi um caso pontual na história do mundo. Mas isso não tem como ser sustentável a longo prazo. Por quê? Porque o dinheiro não é infinito. O dinheiro do governo é finito. Porque esse dinheiro é nosso, é o dinheiro que nós, pagadores de impostos, passamos para o governo. Uma parte da nossa energia, uma parte da nossa produção, daquilo da riqueza que a gente produz, a gente passa, uma parte enorme, a gente passa para o governo. Então não dá para você... isso é infinito, porque vai com retração econômica, com fechamento de postos de trabalho, a tendência é a arrecadação cair. Então, realmente é um cenário desafiador. Tem que ter adulto na sala, não tem espaço mais para experiências, para aventureiros. O cenário tende a piorar e vai piorar também com o próprio sistema bancário internacional que está sofrendo aí um abalo muito grande que vem se acumulando desde o primeiro semestre com as crises dos principais bancos americanos. Isso vai ter impacto no Brasil também, inclusive com a própria oferta de crédito. Então é um cenário hiper desafiador. A gente precisa de gente muito responsável e madura para lidar com isso.